Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai continuar aqui na nossa exploração incansável do Cultos Inomináveis. Já estamos na reta final do livro, aviso aos navegantes. Quem tá ligado no movimento sabe que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, né, destrinchando a lore, o sistema, tudo que foi interessante para vocês terem uma ideia geral do jogo. Quem chegou agora, tá aqui a nossa playlist exclusiva do Cultos Inomináveis, que reúne todo o nosso material sobre o jogo, para você recuperar o tempo perdido e seguir rumo à perda de sanidade junto com a gente, beleza? Quem tá acompanhando os vídeos conforme eles vão saindo, sabe que no vídeo passado a gente começou o capítulo 8, que é o último capítulo, basicamente, do livro, né, que vai tratar de informações restritas ao narrador, ou aquelas famosas dicas finais ali para o narrador. Então, hoje a gente vai continuar nesse capítulo, começando a abordar a parte especificamente do culto, né? Até pelo tudo que a gente conversou ao longo da série toda, pelo nome do jogo, né? O culto é algo muito importante, é uma coisa central no jogo, que vai ser aquele meta-personagem, né? Como a gente já comentou aqui em alguns vídeos, aquele personagem que pertence a todo mundo coletivamente, tanto aos jogadores, tanto aos personagens, quanto ao narrador também. Todo mundo se foca no culto e deve se preocupar com ele, porque o culto é aquele elemento que vai gerar conexão entre todos os personagens e provavelmente entre os personagens e a história, né? Então, nesse caso, o culto ele tem que ser encarado como um meta-personagem, né, como eu falei, e ele também sobrevive, ele tem que ser maior do que os próprios jogadores, pelo menos a ideia é essa. A gente comentou aqui em alguns vídeos específicos sobre os cultos, que eles meio que têm um ciclo de vida, assim como os jogadores, né? Tem aquele início, aquela escalada rumo ao apogeu ali, o ápice e tal, e depois começa um declínio. Esse seria o ciclo de vida. Ao longo desse ciclo de vida todo do culto, não necessariamente vão ser os mesmos personagens. Então, se algum personagem morre, entra um outro, tem alguma mudança, muda o grupo inteiro, sei lá, isso tudo tem que ser levado em consideração com essa perspectiva de que o culto é um meta-personagem, é um personagem maior do que os personagens dos jogadores. E todos eles devem, em tese, agir em prol do culto, para que o culto consiga se manter e o culto consiga sobreviver e consiga até ultrapassar a importância ou o período de vida dos próprios jogadores. Personagens, não mate os seus jogadores. Avançando aqui no capítulo, a gente vai ter elementos, né? Elementos que são inerentes, que são clássicos, né, das histórias envolvendo os cultos. Então ele vai seguir aqui, ó, ele vai sugerindo alguns e dando algumas ideias. Tá? A gente vai ter aqui basicamente 3 tipos de elementos que o livro considera como clássicos de histórias de cultos inomináveis. O primeiro deles seria, claro, o horror Lovecraftiano, né? O horror interior, o horror pessoal, como chamam alguns. Né? Não é só a questão dos monstros em si, dos seres incompreensíveis, mas o efeito que eles causam nos personagens. Né? Essa espiral da loucura que a gente fala tanto, esse processo de degeneração por conta da exposição à verdade dos mitos, tudo isso pode ser explorado, né? A transformação causada pela degeneração, o vício que isso pode causar, a autodestruição, né, dos personagens, também é um elemento central de histórias dos cultos nomináveis, porque isso é inerente ao cenário. Né? A exposição a essa verdade dos mitos tem esses efeitos colaterais. E se você quiser um jogo mais dramático, como a gente comentou aqui ao longo da série, o cultista ele não é cultista em tempo integral, né? Pelo menos aqui não nesse cenário. Então ele tem uma vida lá fora, ele tem um trabalho, ele tem família, ele tem outros amigos. Como é que isso vai influenciar? Como é que a presença dele num culto, ou como é que esse processo de autodestruição, de degeneração, vai influenciar essa outra parte da vida dele? Então quem gosta de jogos mais dramáticos, de jogos com mais emoção e tudo mais, pode seguir por esse caminho. O segundo tipo de elemento que o livro sugere aqui é o elemento de ação. Geralmente a gente está acostumado a ver histórias envolvendo os mitos de Cthulhu de uma forma mais investigativa, até porque tiro, porrada e bomba costuma não funcionar muito bem se você está enfrentando o Azathoth. Mas assim, existe possibilidade aqui no cenário de você ter histórias mais voltadas para a ação. Depende do tipo de culto que vocês criam, do tipo de culto que vocês integram, melhor dizendo. Mas assim, você pode ter histórias que envolvem o embate entre diferentes cultos, embates físicos mesmo, né? Você pode ter algumas criaturas dos mitos que você consegue ali dar um soco, dar um tiro sem morrer de antemão logo, né? Então existe essa possibilidade também. A gente não pode esquecer que é um mundo onde existem feitiços e armas convencionais também. Então os feitiços têm os seus efeitos colaterais, mas eles podem ser usados em combate. Você tem as armas convencionais, você tem ali a arma, a pistola, a espingarda, o que quer que seja. Isso faz parte do mundo, a gente está numa ambientação contemporânea, então não necessariamente você precisa sempre
utilizar elementos mágicos ou sobrenaturais para os combates, né? E você vai ter também aí misturado nessa questão da ação conflitos com outros investigadores, melhor dizendo, né? Ou melhor dizendo, com investigadores, porque aqui a gente faz essa diferença, né? Do cultista com o investigador sendo aquele heróizinho básico, né? Que combate os mitos, e os cultistas o contrário. Então, você pode ter uma história mais voltada para a ação que envolva um conflito com investigadores que estão diligentemente tentando impedir vocês de acordarem Cthulhu, por exemplo. Então vocês precisam lidar com essa questão. Autoridades, né, as autoridades que podem investigar ali o que vocês estão fazendo de errado, se vocês pisaram fora da faixa e tal, não sei o que. Então tudo isso são histórias, possíveis histórias, que podem descambar para uma aventura mais voltada para a ação do que para o terror. Depende sempre do interesse do grupo, né? A própria busca por poder e conhecimento pode levar vocês a ter que enfrentar desafios, tumbas, lugares exóticos, armadilhas complexas e tal. Então, tudo depende do tipo de jogo que a galera tá afim de jogar, né? E vocês podem ir variando, trocando, né? Essa primeira aventura tem mais a ver com ação, depois a gente passa uma mais focada pro horror e tudo mais. E o terceiro elemento que o livro coloca é justamente o mais clássico, na minha opinião, que são as histórias investigativas, né? Ou seja, que você vai ali desencavar o segredo antigo, traduzir aquela página empoeirada, aquela tabuleta escrita com cuneiforme e tudo mais. É tudo misturado, na verdade, mas com um foco maior para a questão da investigação, tá? Lembrando sempre que aqui é diferente dos investigadores clássicos dos jogos de Cthulhu, tá? No jogo clássico, você pode encontrar esse conhecimento perdido com o objetivo de destruí-lo, né? Porque ele representa o mal que você combate. Aqui não. Como você está jogando com cultistas, você vai encontrar esse conhecimento perdido e fazer algum uso dele, né? Então isso aí já é o gancho para você seguir por outros caminhos da história, conseguir acesso a novos feitiços, a novos poderes, aumentar o seu nível de degeneração, aumentar o seu nível ali de autodestruição, né? Como a gente comentou no primeiro elemento. Então, na verdade, esses elementos eles estão todos misturados ali. Mas para efeitos didáticos, vamos chamar assim, você pode pensar neles na hora de criar uma história para dar um foco maior a um ou a outro naquela história ou naquela sessão mesmo especificamente, né? E depois ir alternando. E só para fechar, esses elementos são sugestões do livro, tá? Claro que existem inúmeros outros que você pode ir misturando aí na sua campanha. Você pode colocar mais drama, né? Aquela questão do emocional das famílias que eu citei. Você pode colocar humor, se você conseguir encontrar de alguma maneira ali, né? E tudo mais. Teoria da conspiração, enfim, uma porrada de coisas. Esses 3 elementos são os elementos mais básicos, mais clássicos que envolvem as histórias. Avançando um pouquinho, a gente vai ter a seção dos antagonistas, olha só. Que tipo, olha, vou até mostrar aqui uma possibilidade, né? Que tipo de coisas os seus personagens estão sujeitos a encontrar nesse universo aí, nesse cenário do Cultos Inomináveis. Então aqui ele vai listar algumas possibilidades também, né, alguns exemplos de antagonistas para você, narrador, ir colocando aí nas suas histórias, nas suas campanhas, e mais ou menos como lidar com eles. Então o primeiro tipo que ele coloca aqui são os tais investigadores, que a gente está até falando aqui. As pessoas que combatem os mitos de Cthulhu por entender que aquilo ali é o mal supremo, vamos colocar dessa forma. Então que tipo de antagonistas com essa pegada de investigadores você pode colocar aqui? Lembrando sempre que o Cultos Inomináveis ele está num cenário aqui contemporâneo, né? Então, por exemplo, exemplos que o livro dá aqui, você pode ter teóricos da conspiração, você pode ter youtubers, né, que pesquisam os mitos ali por alguma coisa, ou que caçam cliques e likes envolvendo esse tipo de coisa, mas eles vão acabar se intrometendo de alguma forma nos planos do culto que seus personagens fazem parte. Celebridades, né, subcelebridades, de repente a nova onda do momento entre as celebridades é o ocultismo, é o misticismo, e alguém acaba esbarrando ali numa informação que é importante para o culto, e como essas celebridades, via de regra, são pessoas com muita grana, com muito dinheiro, com acesso a muita coisa, de repente eles conseguiram comprar um livro antigo que é exatamente aquilo que vocês do culto precisam, mas agora está na mansão em Beverly Hills lá de não sei quem, entendeu? Então, dê asas à sua imaginação e pense fora da caixa quando você estiver lidando com essa questão de investigadores. Investigadores aqui, muito entre parênteses, porque pode ser, como eu falei aqui, diversos tipos de pessoa que, por um motivo ou outro, acabam se intrometendo nos assuntos do culto. Um outro tipo de antagonista que o livro coloca aqui são os cultos rivais. Dificilmente o culto dos jogadores vai ser o único que existe, tá? Então é bastante provável que ao longo das histórias, ao longo da campanha, vocês acabem entrando em conflito com algum ou alguns outros cultos, né? E muitos deles, especialmente os mais antigos, têm já um histórico de relações frágeis e dinâmicas entre eles. Então, uma hora são aliados, outra hora são inimigos, né? Tem disputas, tem alianças, tem tudo que você possa imaginar, traições, tem o Diabo a 4 aí no meio da história. Onde é que o culto dos seus personagens vai se inserir nisso? Eles são membros de um culto muito grande, já estabelecido? Eles são os únicos membros do culto, aqueles cultos menores que estão iniciando? Então, isso tudo você vai levando ali em consideração. O livro só faz um alerta. Cuidado com o exagero na quantidade de cultos, tá? Lembra sempre que o conhecimento dos mitos é exceção, não é a regra. A verdade sobre os mitos é algo
obscuro, secreto e difícil de ser alcançado. Pode ter muita gente que pesquise, que ache que sabe alguma coisa, mas na grande maioria das vezes são aquelas informações desencontradas que vão do nada para lugar nenhum. O culto, como a gente está tratando aqui, são pessoas que conseguiram pelo menos arranhar a superfície dessa verdade dos mitos e começaram a trilhar um caminho real em busca do conhecimento. Tá? Então, não lote a sua história com N cultos diferentes, com 30 mil cultos diferentes numa cidadezinha pequena, porque não vai funcionar e vai perder um pouco da graça da história, né? Da graça do cenário. Ainda falando um pouquinho em relação a outros cultos, o livro desmembra aqui outros membros do próprio culto, tá? Então, além de cultos rivais, você pode ter antagonistas dentro do seu próprio culto, seja ele grande ou pequeno. Ou seja, disputas internas, né, pela liderança, jogos de poder, né, intrigas, tudo isso, traições, tudo isso pode estar rolando dentro do culto. Você pode, inclusive, fazer uma história toda, uma campanha toda, só voltado para essa questão de política interna. Tem um traidor dentro do grupo, dentro do culto, tem uma disputa de poder ali e tal, o seu culto tem eleições periódicas e tal, para eleger um novo líder e tá rolando alguma coisa nesse sentido. Então, sempre tente pensar fora da caixa para criar histórias que sejam diferentes do padrão. E o livro te dá muitas sugestões e muitas ideias de como fazer isso. Para a gente já ir encaminhando para o final desse vídeo, o próximo tópico que ele vai colocar aqui como antagonista são as criaturas dos mitos, tá? Mas assim, não pensa naquele combate frontal direto, porque na maioria das vezes provavelmente o seu grupo vai perder. Existe essa possibilidade sim, com algum tipo de criatura específica que seja um pouco mais fraca, porque você pode precisar delas, ou de partes dela, melhor dizendo, para fazer algum ritual, para criar algum objeto de poder, né, para simples estudo, né, como é que essa criatura funciona, para tentar entender melhor os mitos, né, para tentar entender a ecologia daquela criatura, a biologia alienígena daquela criatura, sei lá o quê. Então, talvez exista a possibilidade de você ter histórias voltadas para isso, cujo objetivo é capturar ou derrotar algumas dessas criaturas dos mitos, né? E também, a gente não pode esquecer que algumas delas têm inteligência, têm sociedades estabelecidas, então pode haver um choque aí entre o seu culto e um tipo específico, um grupo específico, um aglomerado de criaturas e tal, seja por busca de conhecimento também, seja por disputa de território, seja por disputa de um objeto, de alguma coisa assim, disputa pela atenção de um deus, de um grande antigo, de um deus exterior, enfim. As possibilidades são múltiplas e o livro joga bem com isso, nesse sentido de te dar ideias para sempre tentar explorar coisas diferenciadas. E por fim, para a gente encerrar, vai ter aqui grandes antigos e deuses exteriores, tá? Aqui é uma seção bem pequena, né? Tem só esse pedacinho e mais alguns parágrafos aqui, justamente porque assim, não vai rolar, né? Aqui você já sabe que é causa perdida, você não vai conseguir, simplesmente não vai conseguir vencer um grande antigo ou um deus exterior. Mas, obviamente, eles podem ser antagonistas através daqueles que o servem. Então, seja um outro culto, seja um outro tipo de criatura, seja você e o seu culto se interpõem de alguma forma nos planos daquele deus exterior, entendeu? Daquele grande antigo. Aí é uma situação meio inversa. Você pode atrapalhar os planos incompreensíveis dele e acabar entrando em choque, não diretamente com ele, claro, mas com os agentes dele na Terra, ou na Terra dos Sonhos, ou em outra dimensão onde a sua história se passe. Então, assim, nunca vai haver um confronto direto com um grande antigo ou com um deus exterior, porque isso aí já está perdido, mas existe essa possibilidade, né? Não deve ser algo fácil, claro. Se você está enfrentando servos diretos desses poderes maiores, deve ser um desafio bem épico, vamos colocar assim. Mas a possibilidade sempre existe. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente ainda vai ter mais um vídeo para fechar esse conteúdo, né, desse capítulo sobre a narração, né, a direção do jogo. E se você assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários pra gente saber o que vocês estão pensando aqui, o que vocês estão achando de todas essas dicas de narrador aqui pro Cultos Nomináveis. E a gente se encontra na próxima resenha.